Olá a todos e todas, estamos aqui mais uma vez nessas sextas-feiras que a gente se encontra e que eu trago aqui algum tema ligado ao mundo da ópera ou algum mundo que me interessa, o mundo da música barroca, o mundo da música em geral, nessa tentativa da gente passar por essa pandemia, por esse sofrimento todo, com algum momento de pausa, de respiro, trazer um pouco de música, de coisa boa para esse nosso cenário tão horroroso, com esse país tão afundado na lama, né, e na cloroquina. Então, hoje eu queria falar para vocês de um personagem que é um personagem que me interessa muito. Na realidade é uma ópera inteira que leva seu nome. É o faraó Akhenaten, ou Akhenaton. Esse personagem, na verdade, ele me interessa por vários motivos. Um deles é porque eu sou de Brasília. Quem é de Brasília sabe que nós, em Brasília, vivemos com um mito de que o Juscelino Kubitschek seria uma reencarnação do Akhenaton, Akhenaton. Não riam disso, porque para nós brasileiros isso é um assunto muito sério, tá? Tem várias teorias da conspiração que eu adoro sobre o assunto. Se você for no Google, no YouTube, você vai ver vários vídeos que comparam. Chega um momento que você começa mesmo a acreditar que o Akhenaton seria mesmo o predecessor, não, como dizer, que o Juscelino Kubitschek seria a reencarnação do Akhenaton. Entre algumas das similaridades entre o Akhenaton e o Juscelino Kubitschek, tem inclusive a própria cara dos dois. Eu vou mostrar aqui as imagens, vocês vão ver. Mas fora isso, também o fato de que o Juscelino Kubitschek criou uma cidade do zero, o Akhenaton também, em cima de um lago artificial, em Brasília também. O formato da cidade, aquele formato de pássaro ou avião, também é o mesmo. Enfim, tem um monte de coincidência aí que não é coisa à toa. E ainda por cima, no meu caso especial, o meu pai, o Celso Araújo, teve em Brasília nos anos 80 uma banda que foi famosíssima lá, que se chamava exatamente Akhenaton. E essa banda, enfim, fazia obviamente referência ao Akhenaton, e foi o meu playground, de certa forma, durante a infância, porque eu ia aos shows da banda. Vou ver se eu acho aqui um pedacinho do show do meu pai para vocês sacarem quão incrível era essa banda. E esse careca aí é meu pai. Sistema de segurança, satisfatório, apontas de emergência. Careca é meu pai, e careca normalmente também aparece o Akhenaton, nessa ópera do Philip Glass. Philip Glass é um compositor ainda vivo, hoje em dia, americano, e é um dos compositores do que nós chamamos minimalismo. É minimalismo, mas algumas pessoas consideram que ele é mais um acumulador de ideias, porque ele sempre começa a música dele com uma ideia única que se repete, tipo um ground. Lembra que eu mostrei pra vocês uma coisa de música barroca que era mais ou menos assim? E ele vai acumulando ideias. Ele é muito famoso no mundo do cinema também, porque ele é um cara que fez muita trilha pra cinema e é super conhecido. Certamente, se vocês ouvirem a trilha dele, as trilhas dele, se vocês ouvirem as óperas dele, vocês vão com certeza se relacionar uma coisa com a outra. A característica principal desse personagem, dessa figura, desse faraó que existiu de fato, o Akhenaton, enfim, cada um diz um jeito, Akhenaten, ele tentou instituir no Egito o monoteísmo. Então, de certa forma, ele é um visionário nesse sentido, porque depois a humanidade se tornou muito monoteísta, né? Eu não, mas enfim. E ele foi o cara que tentou pela primeira vez falar: gente, a gente adora muitos deuses, vamos adorar só um. E esse um deus era o Sol. Olha que coisa incrível. Eu acho lindo que ele seja o Sol. E ele disse não apenas o Sol será o nosso Deus, mas como eu sou o emissário dele aqui na Terra. Me faz muito pensar no Luís XIV, que ele também se dizia o Rei Sol, enfim. Então tem essa relação, Akhenaton, Luís XIV e Juscelino Kubitschek. Brasília realmente até parece conversar, e tá bom de guilhotinar ali umas pessoas, né não? Outra coisa interessante sobre o Akhenaton é que existem imagens dele que nos remetem a uma figura pouco binária, no sentido assim, ele em algumas imagens inclusive chega a ter peitos. E alguns estudiosos dizem que ele de alguma forma se travestia, ou tinha esse jeito ambíguo de ser, ou no meio do caminho, ou não binário, como a gente fala hoje em dia, exatamente para se aproximar mais dessa imagem divina, desse Deus Sol, enfim, alguma coisa entre o homem e a mulher. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens dele.
O Akhenaten parece que ele acabou sendo depois envenenado e morreu, e depois dele voltaram a adorar vários deuses ao mesmo tempo. Enfim, a ideia do monoteísmo que ele propôs durou pouco tempo. Essa ópera do Philip Glass, ela faz parte de uma trilogia de óperas portré, assim, tipo óperas retrato de figuras importantes. A primeira ópera é Einstein on the Beach, que na verdade é uma ópera meio balé. Depois tem Satyagraha, dedicada ao Gandhi. E depois, por último, tem essa, Akhenaten, que foi levada a cenas pela primeira vez em 84. Uma coisa que é bem interessante nessa ópera é a escolha do Philip Glass de usar uma voz de contratenor como personagem do Akhenaton, que é exatamente essa voz de um homem, mas que ao mesmo tempo soa como uma voz de mulher. Então é essa voz exatamente ambígua, não binária, e é interessante como ele escolheu assim super bem. Nos anos 80 nem era tão famoso assim vozes de contratenor, porque tinha poucos. Hoje em dia a gente tem muito contratenor por aí, mas nos anos 80 nem tinha tanto assim. Então é interessante a escolha dramatúrgica do Philip Glass de usar essa voz para colocar no personagem do Akhenaton. E essa área que eu queria mostrar para vocês, que é o hino ao sol, é a área na qual ele, enfim, de certa forma se proclama, né, Dudu? É a área na qual ele se proclama esse rei sol, de alguma forma. É interessante porque ela é escrita exatamente em cima do texto hino ao sol que o Akhenaton deixou mesmo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver esse longo poema escrito por Akhenaton a Aton, que é essa divindade sol. Como a maioria das composições do Philip Glass, essa música surge de uma única ideia, né? Que é esse baixo tocado aqui por um fagote. Enfim, nessa linha de baixo que é tocada pelo fagote, você vai ouvir esse... E aí isso se repete, até que outros elementos musicais começam a ser encaixados. Alguns, inclusive, numa síncope, para fazer quase uma dança ali entre o Akhenaton e o sol. E aí ele entra cantando quase num flow divino de voz. E é muito linda essa área. Eu gostaria de mostrar um trecho para vocês, mas eu gostaria de convidá-las para escutar ela inteira, que é uma área muito tocante. Outra coisa que é bem incrível dessa área, que eu acho muito tocante, é que o Philip Glass decidiu que ela deveria ser cantada em cada país, na língua do país. Então, se a gente fizer ela aqui no Brasil, certamente vai ser em português, porque ele a considera como se fosse uma prece. Então, a gente vai ouvir ela em inglês, porque, enfim, a versão que eu tenho aqui é dos Estados Unidos, de uma versão americana dessa ópera, mas ela pode ser traduzida, exatamente porque o hino ao sol e essa prece pode ser traduzida. Porque assim, afinal, o público também pode, de certa forma, participar dessa prece ao sol. Essa decisão do Philip Glass não é baseada só no desejo de que o público entenda, mas também é baseada nas próprias premissas do Akhenaten, porque ele também mudou a língua escrita do Egito. Ele fez com que a língua escrita se aproximasse da língua falada. Então ele fez uma mudança gramatical no Egito. Então isso também tem tudo a ver realmente com esse lugar da transmissão oral das palavras, né? Enfim, essa área, de certa forma, você fica ali quase numa hipnose, olhando para esse sol, que é esse... E com essa voz dele que fica planando ali em cima. Pouca coisa acontece nessa área, mas muito acontece. E entre elas, assim, depois que ele canta essa grande área, tem um coro, né? Então você já tá super elevado ali, e de repente é como se você fosse engolido pelo sol junto com esse coro. Enfim, é uma experiência mística. Eu recomendo muito, assim, sentar, ouvir o hino ao sol com os olhos fechados ou fazendo uma bela meditação de frente pro sol, porque o que nos resta hoje em dia é isso, né, gente? Somos nós, o sol, e tentar se conectar e salvar esse planeta que a gente vem destruindo. Então é isso, eu gostaria de dedicar esse vídeo de hoje, então, realmente ao meu pai, que me mostrou pela primeira vez essa figura do Akhenaten, ou Akhenaton, ou Akheneton, como ele chamava na sua banda de rock.
E ao Philip Glass, que é esse gênio do minimalismo, que o mínimo não é tão mínimo assim para ele, o mínimo é máximo. Então nos encontramos numa próxima sexta-feira, sempre aqui no fim da tarde. Eu faço esse videozinho gostosinho pra gente se divertir e compartilha. E outra coisa, no meu YouTube, se você está no YouTube, você já está vendo, embaixo tem vários links de várias versões dessa área para que você possa se aprofundar, ouvir várias versões dela e depois me dizer qual é a que você gostou mais.